Quando eu li aquela situação dos 10 leprosos com Jesus, eu não sabia a distância, né? Depois descobri que é 2 metros a distância que eles podiam ficar das pessoas. Por isso, na pandemia, diziam que a gente ia ficar 2 metros da distância de cada um. Usaram o termo bíblico. E eles pediram para Jesus algo. E Jesus, com uma palavra, disse: vamos, se mostrem, se apresentem ao sacerdote. E no caminho eles foram curados. Um voltou, eram 10. Um voltou dando glória a Deus, gritando, numa alegria, claro, foi curado de lepra, o cara está explodindo de alegria, vendo sua pele de novo normal. Ele volta cheio de gratidão, dando glória a Deus. E ele chega diante de Jesus. E Jesus olha para ele e fala: não eram 10? Cadê os outros 9? Eu comecei a pensar nessa pergunta de Jesus. Jesus nunca fez nada para receber reconhecimento. Ele fez alguma coisa para que alguém fosse lá e disse: obrigado, Jesus, que você fez por mim. Não, nunca fez com essa motivação. Mas por que Jesus pergunta: não eram 10? Cadê os outros 9? Porque ele não quer o reconhecimento, mas o Senhor estranhou que alguém recebesse uma benesse, um bem, e não demonstrasse gratidão. Então, igreja, o Senhor gera gratidão em nossos corações, correta, a quem lhe devido, a quem devemos gratidão. Ela nunca se apaga. Ela permanece em nossos corações. Por isso a palavra do Rosival e do presbitério, a esse amado irmão, nós choramos, porque tem marcas em todas as nossas vidas aqui, marcas de Deus. E nós queremos e desejamos e vamos atuar para que a restauração seja plena e a glória do Senhor se manifeste em abundância sobre a sua casa. Estamos juntos nisso. Estes homens estão empenhados nisso. Nós estamos empenhados nisso. E precisamos sermos um. Precisamos conciliar, pacificar, unir para restaurar, para resgatar tudo. Amém? Quero falar com vocês, se Deus me permitir, me der graça. Vocês vão ter que me suportar aí um pouquinho, tá? Eu tenho aqui eu fiz um apanhado dos meus 48 anos, não, 49 anos de discipulado. 49 anos vivendo, fazendo discípulos, sendo discípulo e fazendo discípulos. Alô, alô? Então eu fiz um apanhado de tudo que eu aprendi nessa caminhada, tudo que eu apliquei nessa caminhada, tudo que foi aplicado sobre a minha vida nessa caminhada. Eu queria repartir com vocês. Eu coloquei assim: tudo o que aprendi sobre o discipulado. É uma ordem do Senhor, e de fazer discípulos. Ah, deu errado. Teve muita confusão. Erramos muito na forma de fazer. Ah, vamos abandonar o discipulado. Não, nanina, não. A ordem continua sendo: ide e fazer discípulos. Se eu errei, se você errou, conserte, arrume, se arrependa, corrija e continue fazendo discípulos. Essa é a estratégia que o Senhor estabeleceu. Eu não posso mudá-la. Eu não posso mudar a estratégia que Deus estabeleceu para atingir o seu propósito de sermos semelhantes a Jesus. Ele disse que essa ação de sermos semelhantes a Jesus se cumpre através da estratégia das juntas e ligamentos, dos relacionamentos fortes e resistentes no corpo de Cristo.
Amém? Estão comigo? Primeira coisa que eu quero dizer é que eu aprendi é o privilégio de fazer parte deste serviço. Vocês todos são privilegiados. Todos que estão aqui neste lugar são privilegiados, porque Deus confiou a você, meu irmão, está me olhando atentamente aí, vidas que Ele pagou o preço para que você cuide. Não é qualquer coisa, é um privilégio. Quem pagou o preço foi Ele, quem morreu foi Ele, quem se doou foi Ele, quem gerou a vida foi Ele, mas Ele te encarrega de cuidar desta vida que Ele pagou um preço por ela. Sinta-se privilegiado. Nós vamos ver algumas coisas importantes de entendermos para desempenharmos bem este serviço na casa de Deus. Primeiro ponto, o fruto que buscamos. Qual é o fruto que nós buscamos? Quando estamos pregando o Evangelho, qual é o fruto exato que você está buscando? Que tipo de fruto você quer? Discípulo ou vinculado? Você quer um discípulo que expressa as características, que entendeu o Evangelho, que tem poder para transformar vidas? Ou você quer alguém que se chegue a você e você tenha número de pessoas para apresentar para a igreja que você é um frutifica? Qual é o fruto que queremos? O fruto que queremos define o Evangelho que vamos pregar. O fruto que nós queremos colher define o Evangelho que eu vou proclamar. O Evangelho que Jesus proclamou, produziu que tipo de fruto? Atos 2, 42 a 47 expressa o tipo de fruto que ele colheu, o Evangelho que ele pregou. E que fruto foi aquele? Perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Havia temor em todas as almas. Os apóstolos faziam muitos sinais e prodígios. Eles vendiam tudo, repartiam tudo, tinham tudo em comum, comiam suas refeições, iam de casa em casa no templo e comiam suas refeições com alegria e singeleza de coração e louvando a Deus. Enquanto isso, o que Deus podia fazer? Sabe por que ele acrescentava dia a dia? Porque eles perseveravam na doutrina, porque eles tinham comunhão, porque eles repartiam pão, porque eles tinham orações, porque eles vendiam tudo, porque eles andavam, tinham uma vida em comum. O povo via, os homens viam, ele contava com a simpatia do povo, porque o povo olhava e dizia assim: rapaz, que povo é esse que vive dessa forma? Eu quero fazer parte desse povo. E Deus podia acrescentar. Primeira pergunta: que fruto você quer? Há uma diferença entre um discípulo e um vinculado, Isaac. O discípulo é aquele que suporta qualquer discipulador. O vinculado não aguenta um tratamento, uma ajuda de tocar a sua vida. Um vinculado faz o necessário, cumpre o que tem que ser feito, às vezes, nem sempre. Mas o discípulo é aquele que vai além daquilo que lhe é pedido, porque ele tem comunhão com Deus. Porque tem uma vida que pulsa dentro dele, que é a vida de Cristo. Que fruto você quer? Que ele apresente as características de Cristo. Permanece na palavra, ama o próximo e ele multiplica essa vida em outras vidas. Amém? Segunda coisa, o que não posso esquecer nesse serviço? Eu coloquei aqui 3 coisas que eu não posso esquecer nesse serviço, que você não deve esquecer no desempenho do serviço de cuidar de vidas. Primeiro, quem serve a quem? Quem é que serve a quem? E aí eu vou pedir que alguém que tem uma Bíblia grande, como o Rosivaldo tem uma Bíblia grande aqui, ele abra o texto
E tem outro microfone aí para passar para ele, querido? Está aqui. Já está aqui o microfone. Já tem um aqui. Vamos ler alguns textos. Eu não vou ter pressa, tá bom? Vamos assim, deixando que o Espírito Santo vá sentando cada coisa no nosso coração. E a gente possa ir meditando em cada coisa. E possa permitir que Ele ministre aquilo que procede dEle, a cada um de nós. Quem serve a quem? 2 Coríntios 12, 15. Texto conhecido nosso. 2 Coríntios 12, 15. Deixarei gastar pelas vossas almas. Deixa eu ler essa tradução aqui. Desta forma, de boa vontade e por amor de vós, investirei tudo o que possuo e também me desgastarei pessoalmente em vosso favor. Assim, visto que eu os amo tanto, serei menos amado por vós? Faz uma pergunta no fim: se eu amo tanto, serei menos amado? Ou seja, me gastarei e me deixarei gastar. Quem serve a quem? Quem está falando aí? É um dos apóstolos, né? Se eu me gastarei, me deixarei gastar. Eu sempre pergunto assim: como é isso na prática? Eu gosto da prática. Eu tenho que trazer essa verdade para a minha vida e como é que eu aplico ela na minha vida. Me gastarei significa que eu estou disposto a estar contigo até a meia-noite. Mas você quer ficar comigo até as 2 da manhã? Me deixarei gastar. O me gastarei até onde eu estou disposto, até onde eu estou pronto para ir. E me deixarei gastar é a demanda que o discípulo faz de mim, que vai além daquilo que eu me dispus. É na prática. Quem serve a quem? Não é que eu digo para ele: vai dormir. Ele que diz para mim: vai dormir, querido. E ele chegou depois de uma empreitada, que se você pegar Marcos 4, 5, 6 e 7, é uma loucura, é onde eu falo sobre isso, diz assim: tome-lhe remo, já ouviram falar nisso, né? E tome-lhe remo. Era uma sequência violenta da vida de Jesus, que você não consegue acompanhar, só de ler você cansa. Ele chega aos discípulos no capítulo 6, 31, diz assim: vinde à parte repousar. Aí eu imagino, se eu fosse discípulo lá, tivesse com ele naquela demanda enorme, assim: ufa, finalmente nós vamos descansar. E entraram no barco e tome-lhe remo, chegaram do outro lado, tinha uma multidão, e Jesus começa a falar com a multidão, e diz assim: vai começar tudo de novo. Me deixarei gastar. Quem serve a quem? Não é o discípulo que serve ao discipulador, mas é o discipulador que serve ao seu discípulo. Gálatas 4,19. O meu texto não era uma pergunta, mas 4,19. 4,19. Gálatas 4,19. Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa. E isso até que Cristo seja formado em vós. Amém? Temos dores de parto pelos nossos discípulos. Estamos servindo. Uma mãe que tem dor de parto aqui, eu não tive, não sei como é que é essa dor, mas diz que a dor de parto é igual uma dor de cabeça no homem. vou brigar. Não, o que eu estou querendo dizer é que o homem é tão frouxo para dor, que a mulher tem um parto, uma coisa terrível, que aquela dor de cabeça, ele acha que é igual. Não, eu sei, queridos. Minha esposinha teve 3 filhos. Eu acompanhei o nascimento de cada uma. Ter dores de parto para formar Cristo é um serviço que demanda uma entrega enorme, é um privilégio. São vidas que pertencem a Ele que eu tenho que conduzir. Eu tenho que dar o meu melhor serviço, minha melhor disposição, meu melhor coração, meu melhor entendimento. Colossenses 1:29. Posto
esforço arduamente, lutando conforme o seu poder que opera em mim, que opera eficazmente em mim. A intensidade. Ele não perdia o propósito de vista. Ele não parava, João, enquanto ele não visse Cristo formado de fato naqueles que ele estava cuidando. Essa é a dedicação que você tem que ter. Esse é o coração que você tem que ter, a intensidade que você tem que ter. E você tem um propósito, você tem um alvo claro para conduzir o teu discípulo. Aquele que você está servindo. Vou usar essa palavra, vou tirar teu discípulo, vou usar a palavra. A quem você está servindo. Você não pode parar. Tem que se gastar, se deixar gastar. Tem que ter dor de parto. Tem que se afadigar o mais que puder, segundo a eficácia da graça que está em mim, para apresentá-lo perfeito em Cristo Jesus. É um serviço que demanda muito da nossa atenção. 2 Coríntios 10, 8 e 9, por favor, querido. 2 Coríntios 10, 8 e 9. Pois ainda que eu tenha me gloriado um pouco, mais da autoridade que o Senhor nos outorgou, não me envergonhe desse sentimento, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. 8 e 9. Não desejo que vos pareça que minha intenção é amedrontá-los com minhas cartas. Quem serve a quem? Você serve os discípulos. Não pode amedrontá-la. Ela não pode ter medo de você. Ela tem que ver em você a pessoa que mais acolhe ela. Que em qualquer situação, circunstância com quem ela pode chegar e ser acolhida. Não é para amedrontar, é para edificar. Edificar Cristo. O amor tem duas características só. Eu gosto dos resumos da Bíblia, eu gosto das coisas resumidas, eu gosto de resumo porque eu consigo guardar de memória. Eu vejo que Deus é bastante, Ele faz isso, Ele repete, mostra e faz as coisas concisas para que eu possa guardar. O amor é o quê? 1 Coríntios 13, o amor é e que mais? Não é nada. O amor é paciente e benigno, o resto ele não é. Seguinte, sabe o que é o paciente? É aquele que sabe esperar. Que Deus atue, João. Aquele que sabe esperar, que Deus atue, não atropela Deus. O ansioso não é humilde. O ansioso atropela Deus. O ansioso atrapalha a obra de Deus, atrapalha a obra do Espírito Santo. Aqui o que está dizendo é para edificação, não é para amedrontar, é para apresentar. O amor é paciente, ele espera, ele é benigno. Benigno é isso, na prática a expressão da bondade. O benigno é aquele que expressa a bondade em todas as suas ações. É paciente, é benigno. A tribulação produz o quê? Paciência. A perseverança produz o quê? E a paciência produz o quê? Para quê? Para que quando vem a tribulação, você persevere. Se você perseverar, você vai ter paciência. Se tiver paciência, vai ser gerada esperança. Para quê? Para que se venha a tribulação, você persevera. É um ciclo. Vai,
e volta. Que Deus nos ajude a entender quem serve quem. Segunda coisa, dentro do o que não posso esquecer: dar ordens ou ordenar. Uma coisa é diferente da outra. O discipulador não foi chamado para dar ordens. Faça isso, faça aquilo, cumpra isso. Isso é uma direção para você. O discipulador não foi colocado para dar ordens, ele foi colocado para ensinar a guardar. Ordenar a vida é diferente de dar ordens. Ensinar a guardar. Eu vou chegar nessa parte mais abaixo, falando um pouquinho mais sobre isso. Mas não é para dar ordens. Não esqueça disso. É ordenar a vida. É levá-la a ser conformada à doutrina de Cristo. A força não está no homem para que o outro cumpra. A força está no princípio de Deus que o leva a cumprir. Está no homem. Estão comigo ainda? Me suportam? Posso ir nesse ritmo? Tranquilo? O que não posso esquecer: quem serve a quem, dar ordens, ordenar. Terceiro, isso foi uma revelação maravilhosa que veio para nós lá no passado e que eu procuro aplicar ela na íntegra. Palavra de Deus, conselho e opinião. Todo o discipulador, todo o que cuida de vidas, não pode esquecer isso. Palavra de Deus, conselho e opinião. São coisas diferentes. O que o discípulo tem que ser levado a viver? Palavra de Deus. Isso é absoluto. Ela não é relativa, ela é absoluta. O que está escrito com clareza: maridos, amai vossa mulher. Isso é palavra de Deus. Eu tenho que levar meu discípulo a viver isso, ordenar sua vida ordenar a vida dele nisso, levar ele a guardar isso. Isso é o que eu tenho que levar ele a guardar. Palavra de Deus. Mas o meu conselho, ele é relativo. E o discipulador tem que entender isso, porque muita confusão foi feita nisso. Agora eu conto uma historinha sobre o conselho. Posso contar? Lá do Samuel. Samuel chegou para Saul e disse o que para Saul? Que ele tinha que matar todos. Quem falou com Saul? Quem falou com Saul? Samuel. Mas quem de fato tinha falado com Saul? Era uma palavra de Deus ou era um conselho de Samuel? Mas como é que eu sei quando o meu discipulador está falando algo para mim e que ele é uma palavra de Deus ou é um conselho? Eu, como discipulador, não tenho que dizer para você se é palavra de Deus ou não aquilo que eu estou te falando. A fonte, quem tem que descobrir é você, porque o dano, o bônus e o ônus será teu. Alguém veio para mim e pediu um conselho. Agora eu estou empenhado em responder para um irmãozinho que me ligou lá do Rio de Janeiro pedindo um conselho. É conselho. O que é a palavra de Deus? Que está explicitado na Escritura. O que é conselho? Eu não sei com quem você tem que casar. Não está na Bíblia com quem você tem que casar. Não está na Bíblia onde você tem que morar. Não está na Bíblia onde você tem que trabalhar. Não está na Bíblia quantos filhos você tem que ter. Não está na Bíblia uma série de coisas que envolvem a tua vida e traz muito dano, ou bom ou ruim para a tua vida. E você está num relacionamento onde você vai buscar o quê? Conselhos para estas coisas. E estas coisas, os conselhos são o quê? Relativos. Mas eu que vou dar o conselho, sabe o que eu faço? É minha prática. Você pode imitar ou não. Eu peço assim: me dá alguns dias,
quando é da vida dele. Quero orar. Eu vou orar. E se tiver que jejuar, vou jejuar. E vou voltar para ele e vou dizer assim: Rosival, eu orei o Senhor, de joelho busquei o Senhor. O que vem ao meu coração é isso. Mas nunca vou dizer para ele: o Senhor me disse isso. Na hora que eu disse isso para ele, o que é que eu estou dizendo para ele? Que é o quê? Palavra de Deus. Botei ele numa situação horrível. Mas eu vou trazer para ele: olha, o que vem ao meu coração é isso, Rosival. Agora vá e ore para saber qual é a fonte. Se a fonte é Mário ou se a fonte é o Senhor. Porque é a tua vida que está em jogo. Esse pregador não pode esquecer isso. E se você der um conselho para o teu discípulo amado, para aquele que você está servindo, o discípulo teu, quem você está servindo, e ele não faz, não torça a cara, não fica zangadinho, ele não tem que seguir tua palavra. Não torça para dar errado. Aí quando der errado, você assim, Você acha que eu fala bem. Você não sai conselho. Mário, Pois não? Um erro que nós vimos muito é o cara fazer do discipulador o respondedor automático. Então, o discipulador muitas vezes deve perguntar, após a pergunta do discípulo, o discipulador perguntar: você já orou por isso? Isso. Você já jejuou por isso? Porque senão o discipulador, o discípulo passa essa responsabilidade Isso. para o discipulador e o tem como o respondedor automático das perguntas. Então, a sequência que eu estou dando é para corrigir exatamente isso. Ele tem que voltar e definir com o Senhor de onde procede a fonte. A decisão é dele. A decisão é do discípulo. E eu não posso tratar ele diferente depois. O meu abraço muda, meu comportamento dele muda porque ele não fez aquilo que eu aconselhei, eu disse. Não pode. Anos atrás, um discípulo estava relacionado comigo. Eu viajei de férias, quando eu voltei, estava com 5 pneus arreados com o menino. É, o step estava arreado. Assim, de um mês. E papai veio com gás, e veio com. Eu disse: vamos dar uma olhadinha, vamos meditar. Ele apontava, era um dos irmãos, seria, vamos dizer assim, depois de Marcos, eu era o primeiro que nós vimos impor a mão para ser companheiro nosso no ministério. Eu fui avaliar com ele. E na avaliação eu disse: ele é uma irmã querida, preciosa e tudo, mas ela vai ser uma âncora para você naquilo que você pretende. Estava apaixonado. Aí ele veio, Marcos também, aconselhamos ele, ele veio para nós dois e disse assim: ela é uma discípula? Ele é. A palavra de Deus diz que eu caso com quem quiser, contanto que seja do Senhor. Ela é do Senhor? É. Então posso casar com ela? Eu digo: claro. Ninguém está dizendo que você não pode. Nós estamos te mostrando algumas situações para você ponderar. Se eu casar, você vai no meu casamento? Você diz: claro, não estou aqui para amaldiçoar ninguém. E fomos. 3 meses ele foi parar na minha casa. E eu não olhei para ele e disse assim: olha. Discipulado é um serviço de amor. quando você falou âncora, Porque o cara estava crescendo no ministério, né? Acabou. Esse irmão acabou até hoje. Terminou, infelizmente. Não estou dizendo que a mulher é culpada, não. Ele é responsável. com certeza. Ele é responsável. Tá? Mas havia um conselho. Mas era o quê? Ele tinha que discernir se esse conselho vinha de onde. Mas é ele que tem que discernir. E opinião? O que é opinião? Opinião são coisas tipo assim: esse teu cabelo você podia cortar um pouquinho assim. Acho que esse óculos quadrado podia ser diferente para você. Mas não usa barba não, a barba não fica bom para você. Essa cor de camisa é esquisita. Esse é feio de qualquer jeito. Não, ele. Mas sabe o que eu olho para ele?
É, Rosivaldo. A mesma coisa que você, a beleza de Cristo. Essa foi boa, não foi? Chega, ficou vermelho. Essa eu gostei. São opiniões. Tênis, sapato, calça, o isso, a cor disso, a cor daquilo. Isso é opinião. Paulo lá falou algumas coisas assim, penso ter o Espírito de Deus, né? Eu passei por uma situação constrangedora com o Ivan Baker. Eu gosto muito de tecnologia. Assim, não é que eu uso a tecnologia, eu uso ela para benefício daquilo que eu entendo. Mas eu gosto de um carro que tem uma certa tecnologia, que possa me dar uma certa segurança. Eu gosto de usar o que tem aqui, eu tenho um iPad, eu gosto de fazer algumas coisas, de trabalhar com ele, nas coisas do Senhor, enfim, utilizo ela para isso. Eu gosto. E na época, eu tenho celular desde o tempo do PT500, aquele. PT500 me deram de presente, logo que saiu, eu já comecei a usar. Eu achei legal, você estava falando onde você estava. Eu parava no shopping, fazia uma ligação, só de falar aqui do shopping, aquele negócio que barato isso. Eu tinha lá uns 300 anos menos. E eu gostava, aí de repente eu estava com um celularzinho desse tamanho, um flip. Ele abria e ficava verdinho. E você naquele momento já podia dizer para quem ligar. Eu achava bacana, flipzinho, ligar para fulano. Ivan deu. Olhou e disse, que aparato é esse? Eu li espanhol, né? Que aparato é esse? Eu disse, é um celular. Ele disse, bonito para uma mulher homossexual usar. Eu fiz a mesma coisa que vocês. Ele não estava brincando. Eu achei que ele estava brincando, ele não estava. Aí eu olhei e disse, eu não sou mulher, eu não sou, estou mesmo. No outro dia eu apareci com um tijolo desse tamanho. Fui trocar. E troquei, parei. Apareci com um tijolão no outro dia, ele me viu com aquele tijolão, eu disse, o que houve? Cadê o outro? Eu não sou mulher, nem sou. Eu troquei. Eu vou usar esse aqui. Ele falou, só porque eu emiti minha opinião? Eu disse sim. Ali nós dois aprendemos juntos. A opinião de alguém que eu respeito tem muito valor para mim. Amém. E ele disse, o que eu falo no ar ele leva a sério. Eu tenho que medir bem as minhas palavras. Enorme o que você vai dizer para ele. Enorme. Pode mudar tudo. Se o teu conselho saiu errado, você não pode virar para o discípulo e dizer assim, foi mal aí, viu, velho? Deus te abençoe, viu? E o cara se lascando lá. Não, se ele seguiu um conselho que eu dei, e esse conselho trouxe ônus a ele, eu vou colher junto com ele esse ônus. Oi? Não entendi. Na prática, um conselho financeiro me detonou com ele. Eu vou junto com ele. Eu tenho que colher junto com ele. Se ele seguiu o conselho. Porque ele tomou como uma palavra para a sua vida e cumpriu. Eu não posso deixar isso. Nem dizer, vamos aí, velho. Não. É um serviço de responsabilidade. Tem que ser feito com temor e tremor diante do Senhor. Estão comigo ainda? Tem várias coisas ainda para a gente conversar. Estamos indo bem? Qualquer coisa que precisarem acrescentar, viu, meus companheiros? Fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade. Mas também nos louros você pode comigo, viu, velho? Deu certo lá o negócio, vamos repartir aí. A Benesse também e tal, aquele negócio, né? Uma mão, né? Tô brincando, aqui é brincadeira pura, tá? O ônus nós temos que colher juntos, se seguir o conselho. Sim, senhora. Comprar um carro.
primeira e segunda das mensalidades ele pode pagar. Aí na terceira ele não pode. Esse 11 eu vou ter que... Não, você tem que ter calculado com ele direitinho, você tem condição de pagar. É isso. É isso. Não, o que eu estou falando é assim, você veio para mim pedir um conselho para fazer um investimento, alguma coisa. Eu te disse, não, esse aqui é um investimento, você e você entrou e depois quebra, rebenta tudo e você perde tudo. Ônus, que é o benefício, é o ônus, desculpa, o ônus. Isso. Isso. Ele vai ter um custo, ele vai ter alguma coisa, eu estou junto com ele. Eu vou estar junto. Isso, fica claro. Eu vou estar junto. Eu não sei se eu vou dar conta de tudo, mas eu vou estar junto com ele. Não vou deixar ele sozinho ali, não. Vou vender alguma coisa para suprir. Eu tenho que participar, já que eu disse. Por isso que quando alguém vem me pedir alguns conselhos de algumas coisas que eu não tenho nenhuma vivência, nenhuma prática, mas no corpo de Cristo tem, eu digo assim, eu quero que o discípulo receba a vida do corpo. Então eu vou dizer, olha, marquei pelo WhatsApp com fulano, que nessa área ele é top de linha, Deus tem abençoado muito, nós vamos lá buscar um conselho com ele. Pode, se é uma coisa que você não tem segurança, não tem tranquilidade, você não tem condição de fazer, você pode pedir ajuda de um dos presbíteros, pode pedir ajuda de um irmão no corpo de Cristo. É o seguinte, isso aqui eu vou entrar depois, tá? Mas é mesmo. Isso, para um e para o outro. Se ele não segue o conselho, a colheita é só dele. Se ele segue o conselho, nós dois colhemos juntos. É isso que eu estou querendo dizer com bônus de ônus. Amém. Tá? Ficou mais claro agora? Acho que o ônus está quando você dá garantia em cima do que não é absoluto. Que não é absoluto. Você deu garantias. Não pode dar. Então, você colhe a colheita daquilo que ele vai colher. Se ele segue um conselho que eu dei, é nossa. Nós temos que colher juntos. Acho que fica melhor colocado assim a expressão para você entender melhor. Tá? Mas essa parte que eu falei para você, eu entro no fim, me cobra no fim, eu explico o que significa isso. Tá? Que eu estou falando de a vida do corpo chegar a todo mundo. Ô Mário, ainda? Mário, o discipulador tem que ter a tranquilidade que ele não tem resposta para tudo. Isso eu vou chegar na frente, isso mesmo. Mas é isso aí, esse ponto está na bala da agulha. Terceira, não quarta ou quinta? Terceira. A primeira que diz quem que eu quero, a segunda. Primeiro eu falei de privilégio, né? Depois eu falei sobre quem eu busco, o que eu busco, discípulo ou vinculado. Depois não podemos esquecer a terceira. Agora vem a quarta. Que tipo de discipulado tem? Qual é o tipo de discipulado que eu tenho? Discipulado de reunião ou de relacionamento? Discipulado de reunião ou de relacionamento? Como é que eu sei? Como é que eu discerno que tipo de discipulado eu tenho? Eu vi aqui agora há pouco o Terto dizendo que a esposa dele, que está aqui, ia 2 vezes por semana na casa do Rosivaldo da Selma para estar com a Selma, né, Selma? 2 vezes por semana para estar contigo, e a comunhão, relacionamento, enfim e tal. E você parava de fazer a comida, você parava de limpar a casa, você parava de fazer todas as suas lidas, você dava toda a atenção 100% para ela no início, mas depois. Então, discipulado de reunião ou de relacionamento? Jesus não teve discipulado de reunião. Vida na vida. Relacionamento, o discipulado é transmissão de vida, não de conhecimentos. A transmissão da vida. E para que a vida seja transmitida, nós temos que andar juntos. Nós temos que estar juntos. Eu estou mais junto agora com esses 4 irmãos. Estamos relacionando, já tem uma semana, mas já passou outras vezes, que estivemos juntos. Era retiro, nos víamos de vez em quando, mas agora não. Nós estamos relacionando.
Fizemos uma viagem, os dois e eu, eles dois e eu e os dois, ele e eu, e nós três juntos. Mas está bem claro. Num carro. O nome que a gente dá é Retiro sobre Rodas. Foram o quê? 3 horas? Mais, né? Quase 4 horas. Quase 4 horas. Imagina, um encontro de 4 horas. Eu não tive muita pressa porque estava bom demais, vou devagar. Eu achei até que ele dirige assim, muito tranquilo. Agora estou descobrindo o motivo. Mas foi benção. Parecia que o carro estava flutuando. Relacionamento, vida na vida. Até soltou um rolê. Até agora levantou as mãos, tem que segurar o Mas, relacionamento. Viajamos juntos. Dormimos na mesma casa, não dormimos juntos. Que fique claro, né? Comemos juntos, tomamos café, almoçamos, jantamos, fomos para a igreja, fomos com os irmãos, relacionamento com os irmãos, tudo junto. Vida na vida. Eu não precisava estar dizendo é assim, um assado, ou instruir os discípulos. Não. A vida fluiu deles para comigo e de mim para com eles. Fomos edificados. Um tempo precioso. Viajei pouco tempo atrás, 2 semanas atrás, fui a Canavieiras. Cláudio foi comigo. Que bênção, Cláudio. Que coisa Eu boa. que o diga. Nosso tempo lá. Foram 3 dias, 2 dias. 2 dias intensos, ficamos juntos o tempo todo. Dormimos na casa, não juntos. Deixa claro essas Com coisas. certeza. Comunhão intensa. Não, e outra coisa, viu? Colocaram eu e Vanjo num quarto com uma cama de casal. Eu digo, eu durmo no chão. Que fique claro que eu me posicionei, viu, Mário? Fortemente, conforme tenho aprendido aqui com eles. Graças a Deus. Mas eu tenho que confessar uma coisa nesse negócio desse quarto que o Vanjo, eu fiquei num quarto só quando eu falei para o irmão que a gente ia os 3, eu falei, não, mas só tem 2 quartos, eu digo, não é só meu. Prerrogativa da idade, sou mais velho. Um quartinho só para um, você joga os 2 juntos lá no outro quarto. Pode jogar que eles são amigos entranhados. Eles gostam mais do outro. Eles lá que eu fico esse quadro. Esse quadro não pode ser só de reunião. Tem que ter relacionamento. Como é que eu sei que é de reunião? Se eu necessito fazer perguntas. Mário, Pois não, meu querido. só fazer uma observação. A necessidade que temos de um amigo. A necessidade que Jesus tinha em contextos claríssimos, a gente prova isso. A necessidade que Jesus tinha de ter amigo. O horto, João 18, lugar pitoresco, costumeiro, onde Judas já foi prendê-lo ali, o texto diz que era um local muito utilizado. Marcos 4, vinde vós à parte, porque muitos eram os que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Vinde vós à parte, gente sendo curada, demônios sendo expulsos, vinde vós à parte. Precisamos estar juntos, descansar. Lucas 22, vós é os que estáis comigo nas minhas tentações. Getsemane, ore comigo. Por que Deus fez o homem? É uma família de muitos amigos semelhantes a Jesus. Amizade, você poder chorar, confessar. Ontem eu citei o exemplo de Joabe. Cadê Joabe? Onde é que ele está aqui? Só para dar um exemplo aqui. Joabe, vamos usar você aqui. Eu chego aqui, cadê Margarete? Joabe é um exemplo. Joíssima ali, casal. Mas eu vou tratar aqui ele, e todo, claro, melhor que sua esposa, melhor que seus filhos, de todo mundo. Deus está falando. Isso não existe. Vou envergonhá-lo. Isso é um ambiente formal. Jesus não trabalhou assim.
O que é que ele vai dizer? Te pego lá fora, só isso. Você me expôs. Mas na amizade eu nem vou precisar falar. Ele mesmo já vai, rapaz, eu fui bruto com Margarete, eu preciso de ajuda. Eu observei a forma como você trata a Selma, como Mário, eu observei como você trata a Sinara. E eu estou exposto aqui, eu quero falar que você não assim. A amizade provoca isso. Vocês são exemplos, tá? Estou dando um exemplo aqui usando o Jorge. Mas no relacionamento você abre. Você é capaz de falar as coisas mais graves e deixam de ser graves ali, porque tem uma amizade. Você se sente a carne e o inferno e o mundo cobra. Jesus não cobra, ele nos desafia com seu exemplo e seu amor. O evangelho não é um evangelho de cobrança. Se alguém eu já vi, desculpa, vou terminar já. Já vi gente dizer, porque o Espírito Santo tirou minha paz e me cobrou. É uma coisa que não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos desafia. Olhe a vida dele encarnada, é um modelo. E para que a gente não se ensoberbeça em cima do que nós crescemos, ele nos desafia dizendo, para o que tu era, tu já melhorou muito, mas em relação ao teu filho, você precisa melhorar muito. Então você nem se envaidece, nem se abate, porque você já melhorou muito em relação ao que você era, mas em relação a Jesus nós temos muito que melhorar. Tudo isso é feito com amizade, com amor, com carinho. Somos desafiados no seu modelo e exemplo, e não cobrado. Como alguém se abate, desanima, eu sou o pior de todos. Isso não é humildade, isso eu sou o pior de todos. Não tem pior de todos, está todo mundo no mesmo barco. O referencial é grande. Quando o cara pega essa linha, não é humildade, é orgulho. Eu sou o pior. Ele diz isso porque ele precisa de alguma coisa para ele se sentir o melhor. O orgulho faz isso. Então ele quer se sentir o melhor. Quando ele não se sente, aí ele se acha o pior. Isso é orgulho. Nós somos um, todos têm limitações, dificuldades, necessidade de ser alcançado, como Salmo 19:12, em amor, com uma amizade forte. Todo mundo precisa de amigos, até Jesus precisou. Que tipo de discipulado você tem? De reunião ou de relacionamento? Eu chamo o meu discipulado lá no começo, em 75, 76, de discipulado raiz. Não se ouvia falar de discipulado, não tinha essa história no Brasil. E Moacir Ramos de Oliveira chama 12 jovens, eu era um deles, Marcos era outro, esses jovens. E esses dias eu encontrei com o Moacir de novo, ele está são 12 mais do que eu, vai fazer 80 anos. E eu estive com ele, a gente relembrando aí a história, né? Ele volta lá 300 anos atrás e conta isso. Quando ele disse assim, rapaz, eu ia 4 vezes por semana na tua casa. Ele disse, não, mas Roberto. Ele chama de Mário Roberto. Eu disse, não, mas Roberto, você ia todos os dias na minha casa, você esqueceu. Você ia todos os dias. E eu não era desempregado, não. Eu estudava de noite, trabalhava de madrugada. Cuidava de vidas. Mas eu ia todos os dias, então, ele disse, na casa dele. Mas não era lá para assim, você sentar assim e fazer um estudo bíblico comigo. Não, eu ia lá para ele. Vai fazer o quê? Tá indo no supermercado, tá indo junto. Aí no mercado eu via ele escolher as compras. Eu via aquilo que ele escolhia, que ele via preço ou não via preço. Como é que ele fazia? Quando chegava no caixa, se ele dava um gancho, se ele não dava um gancho, se ele falava, se não falava, a reação que ele tinha com alguém que tratava ele de forma diferente. E tudo que aconteceu depois chegava assim que faz, né? E desse jeito que eu disse que tem que fazer. Eu aprendi vendo, perguntando, observando e imitando. Discipulado de relacionamento. Aprendi com ele a amar a esposa,
aprendi com ele a criar os filhos, aprendi com ele a abrir minha casa, aprendi com ele a ser generoso e repartia tudo que ele tinha conosco. Nós éramos um bando de jovens, alguns não nem trabalhavam, só estudavam. Toda vez que ia para a pizzaria ele pagava tudo, para todo mundo, generoso, amava a palavra, aprendi vendo, ouvindo, perguntando e imitando. E ele ensinou em todo tempo, em todo lugar, com a vida e com a palavra. 9 horas da manhã chegava todo mundo para tomar um café. Aí que eu contento do café a gente levava, mas a gente já tinha aprendido a levar o leitinho, levar alguma coisa para contribuir, né? Para não pesar só em cima do amado. Sabe que horas que a gente saía da casa dele? Meia-noite. Passava o dia junto. Intensidade, comunhão intensa, relacionamento intenso. Ali a gente via as características de cada um, via quem servia, via quem era acomodado, via quem participava, via quem era mais calado, via quem era mais agitado, via quem era mais quieto. Quem tinha sede, quem não tinha. Quem tinha sede e fome da palavra, quem não tinha. E quando ele não sabia algum assunto, não tinha dúvida, ele tinha uma prateleira de livro lá enorme, ele já puxava um livro, a gente já lia aquele livro ali, vários capítulos juntos, todo mundo junto ali ensinando, aprendendo. Que tipo de discipulado você tem? Nós estabelecemos uma estrutura que não é errado, tem que ter o dia do encontro, mas esse serviço demanda muito mais do que um dia de encontro. Esse dia tem que ter, mas tem que extrapolar isso. Tem que extrapolar esse dia. Para ter a vida na vida, a transmissão de vida. Nós andamos tanto com esse homem, ele assim, o toque dele é todo, tipo o Cláudio, todo cheirinho assim, mas não é parecido com o Cláudio, ele é mais bonito. Obrigado. Ele parece uma tijolada na tuna, sabe? Uma tijolada aqui assim, reta, quadrada, paulista, nós somos gaúchos, paulista fala porta, né? Nós falamos porta, gaúcho R é porta, Ricardo, paulista é Ricardo, porta. Como é que a gente falava? 2 gaúchos, discípulos do Moacir. Porque a porta, esses olhos de porta, rapaz, que não são. Quando você admira, e o discipulador tem que ser alguém admirável. A vida de Cristo nele é admirável, que o discípulo quer imitá-lo até nas características pessoais. Isso. Ele falava persevera, toda hora falava persevera, não tinha outra, Marcos, eu qualquer para ele, nós persevero. Exatamente, persevera. Ivan Baker, vamos andar com o Ivan Baker disse assim, por favor, estava Marcos lá toda hora, por favor. Você tem a alegria de imitar aquele que você admira. Até as características que não é necessário ser imitada. Eu não preciso perguntar. Você acha que Jesus, o Rosival entrou em algumas coisas, você acha que Jesus precisava perguntar para Pedro se ele estava bem, se ele não estava bem? Se o Judas roubava ou não roubava? Quem precisa perguntar alguma coisa para aqueles homens? Ele andava com eles 24 horas por dia, 7 dias na semana, o mês inteiro, o tempo todo. Havia relacionamento, ele conhecia cada um profundamente, além do discernimento que ele tinha, por ter o Espírito Santo nele na plenitude, ele conhecia eles de andar com eles. Se você precisa fazer pergunta aos teus discípulos, teu discipulado é de reunião, não é de relacionamento. Sede meus imitadores, esse é o próximo ponto. Você acabou dizendo, antecipou, porque nós estamos no mesmo Espírito. Sede meus imitadores, sim, quem fala? E relacionamento. Mas nesse período existe o terceiro, que é o WhatsApp. Obrigado, vou acrescentar aqui depois. É verdade. Teu discipulado é de reunião, de relacionamento ou de WhatsApp? Digital.
sentar, querido. Legal. Verdade. Hoje tem isso também. Negócio de interagir, né? Pergunta, resposta, fala, diz. E o presbitério tem, né, lá a lista, né, dos presbíteros no WhatsApp. Alguns irmãos querem entrar com alguns assuntos sérios. Não. Assuntos sérios se trata conversando juntos. O WhatsApp é recado. Vamos encontrar em tal lugar, vamos em tal hora. Então, mas E Sérgio é sistemático. é aqui. Sérgio é duro. É no dia a dia. Amém? Estão comigo ainda? Amém. O encontro formal, ele tem que existir. Mas o encontro formal, ele informa. O relacionamento informal, ele forma. Ok? Estão comigo ainda? Eu vou correr um pouquinho. Ainda tem coisa aqui. Nós temos chão para andar aqui. Qual é o teu estilo de discipulado? Qual é o estilo que você tem? Você tem parque de diversões ou escola bíblica? Que tem esses dois tipos. Parque de diversões é aquele discipulador que não tem nada nunca preparado, não tem objetivo, não tem uma linha de ação, não tem um ensino concatenado, não tem uma transmissão ordenada. É igual de relacionar, que a gente fala de relacionamento, mas o relacionamento é só relacionamento, não há transmissão da doutrina, da verdade, do princípio, não há transmissão ordenada das coisas. Relaciona, é festa. Só farra. Ou o outro é só escola bíblica. O filho está amarrado no quarto para não fazer barulho. A esposa está na cozinha preparando os lanches e arrumada formalmente. Ele está na sala com as poltronas certinhas para cada um sentar, biblinha. E ele tem as bíblias já separadinhas, para se esquecer, tem aqui. Pode pegar aqui, tem para você. Estudo tal, número tal, sequência tal. Só que exagerar, né? Você sabe disso. Mas é aquele que só senta com os discípulos no dia marcado, na hora marcada, para transmitir um ensino. Tem que ter as duas coisas. Com as ações e reações de Jesus. Mas tinha momentos que ele chamava eles à parte. E instruía eles especificamente. Sobre isso, que eu falei, é isso. A vocês é dado conhecer estas coisas. Então nós temos que aprender a ter as duas coisas. Momentos de relacionamento descontraído, bom demais, parte de diversão, mas também tem que ter momento de transmissão, de ensino. Ok? Estão comigo? Próximo ponto. Esse aí já era o quinto. Nós vamos para o sexto. Há uma diferença de paternidade e padrão. São dois P's que nós chamamos lá em Salvador: paternidade e padrão. Quando você prega o Evangelho e ganha a pessoa, ela vem para o Senhor e você enxerga ela em Cristo e ela se torna alguém que relaciona contigo direto, você tem paternidade por ele. Aí você é paciente, você é longano, meu filhão, queridão, amado, você relaciona com ele muito, você teve dor de parto, ele paga um alto preço, mas aí ele tem que correto ordenar ele, porque eu estou indo para outro lugar, mas você vai ficar, você tem que ter alguém, tem que ter uma junta de ligamento, aí eu passo você pro Joab, onde eu quero, eu passo você pro Joab, eu sou o paizão, o Joab é o tiozão, o Joab não tem paternidade para você, mas ele tem que aplicar o que sobre ele? O padrão. A paciência é menor, a longanimidade é menor e o atrito pode acontecer. Porque a paternidade você não passa. Você tem que ter paternidade por aqueles que Deus colocou na tua mão. Você tem que ter essa paternidade por cada um daqueles que Deus te confiou o cuidado. Seja que você gerou ou seja que te foi passado. É importante nesse serviço ter essa paternidade.
Você é paciente com os teus filhos. Eles repetem erros. Então você é paciente com os filhos, repetem. Você vai. Mas alguém que não conhece a história deles, não andou com eles, a paciência é menor. Então que Deus gere em nossos corações a paternidade necessária por cada vida, porque todas elas foram ganhas por Ele. Foram ganhas por Ele. E aqui é importante entender a sequência de ganhar uma vida, de uma vida ver o Senhor. Tem 3 momentos. Alguém planta, alguém rega, pois não, vida. Alguém planta, alguém rega e alguém colhe. Eu não sei que momento eu estou chegando na vida daquela pessoa. Não sei se eu estou chegando no momento de lançar a semente, a primeira semente. Eu não sei se eu estou chegando na vida daquela pessoa, estou agora apenas regando a semente que já está no coração dela. E eu não sei se eu cheguei no momento que esta semente já foi regada, germinou e eu estou fazendo a colheita. Não se ensoberbeça, nunca, se uma vida chegar ao Senhor através de um testemunho teu, porque geralmente tem uma vozinha, uma mãezinha que está orando há muito tempo, uma tia que está orando por aquelas vidas. É um conjunto, é uma ação conjunta do Senhor. Amém? Estão comigo ainda? Que bom que podemos ser assim, né? Tem 2 coisas que me encantam no reino de Deus, no que Ele trouxe sobre nós, é que nós podemos ter uma sociabilidade tão boa. Tem baba, tem churrasco, tem comunhão de todo mundo comendo junto as panelas, aquela alegria, aquela coisa, mas todos são santos. Amém. Sociabilidade e santidade, santidade e sociabilidade. Isso é algo tremendo que Deus nos trouxe, a liberdade de relacionar e a seriedade que temos no relacionamento. Que bênção. Estão comigo ainda? Amém. Então vamos lá, me suportem mais um pouquinho, porque eu vou entrar agora assim, eu acho que é o 7º ponto, né? Quem está anotando aí? Eu chamo esses pontos que eu vou dizer agora sobre o serviço de fazer discípulos propriamente dito. Depois fazendo coisa, quem nós buscamos, depois quem serve a quem, depois coisas que nós podemos esquecer, depois falamos sobre o discipulado de reunião, o discipulado de relacionamento, depois falamos sobre paternidade padrão, falamos sobre essas coisas. Agora eu vou entrar no serviço de fazer discípulos propriamente dito. Algumas coisas os irmãos aqui já comentaram, Cláudio e o Rosival, nós vamos entrar agora na sequência. Tem 4 coisas nesse ponto aqui que eu quero falar. Quando Jesus esteve aqui na terra, e ele andou 30 anos quietinho, ele passou lá com 12 anos, tinha algumas coisinhas, 30 anos quieto, o verbo eterno, perfeito, paciência, hein? 30 anos, convivendo com a raça humana já, toda atrapalhada, ele quietinho, esperando a hora do Pai. Ele tem 3 anos e meio, exercendo seu ministério, e ele chama 12 homens, e esses 12 homens andaram com ele esses 3 anos e meio, andaram desde o princípio da sua caminhada até ele ressuscitar de entre os mortos e ele assunto aos céus. Mas tem uma coisa que me chama a atenção. Durante esses 3 anos e meio, ele foi o melhor discipulador, o mais perfeito, disse a coisa certa, na hora certa, para a pessoa certa, da forma certa, mas não transformou nenhum deles. Imaginem se nós tivéssemos um encontro de discipuladores que estamos tendo, e vocês não conhecessem quem vai ministrar para vocês, e mandassem o currículo dele para você vir no encontro, você recebesse no WhatsApp. No WhatsApp você recebesse, tem quantos discipuladores e tal, e o irmão que vai compartilhar conosco, ele tem um discípulo dele que acabou de se suicidar,
Tem um outro discípulo dele que acabou de trair ele e negar. Tem um outro discípulo dele que é incrédulo, não crê em nada do que ele falou. E tem os outros discípulos dele que estão tudo fugindo, estão tudo escondidos, estão com medo de dizer qualquer coisa. Aí ele vai pregar sobre discipulado, sobre fazer discípulos. Olha o currículo do nosso mestre. João. Jamais esqueço você, João, na minha vida. Esse é o resultado final de 3 anos e meio de convívio, de relacionamento intenso. Um discípulo se suicida, outro o nega, outro tem dúvidas se ele ressuscitou mesmo ou não, a fé está abalada, e os outros estão todos escondidos com medo. Aqui eu tirei uma lição que eu quero transmitir a vocês. Se Jesus, perfeito, cheio de toda graça, toda sabedoria, todo conhecimento, não conseguiu transformar ninguém, por que temos a pretensão de achar que podemos transformar alguém? Por que temos a pretensão de achar que podemos transformar uma vida? A essência do discipulado, meus irmãos, grava isso aí no teu coração. A essência do discipulado não é fazer, é ser. A essência do discipulado não é transformar alguém, é deixar-se ser transformado. Jesus não pôde transformá-los enquanto ele esteve aqui em corpo presente, enquanto ele esteve como homem aqui presente, como criatura. Ele não pôde transformá-los, mas ele disse uma coisa para eles: espere, aguarde, quando eu for glorificado, o Espírito vai ser derramado. E quando ele nos céus, e eles tiveram essa prova real, porque quando ele disse, quando eu for glorificado, eles esperaram 10 dias. Depois de 10 dias o Espírito foi, de repente o Espírito foi derramado. Na hora que o Espírito veio derramado, eles no coração deles, aqueles que ouviram Jesus dizer assim, ele foi glorificado nos céus, porque o Espírito foi derramado. Jesus não pôde transformá-los, porque ele estava fora deles, mas a partir do momento que ele veio habitar dentro deles, se produziu a transformação. Se produziu. Da noite por dia aqueles homens viram intrépidos, saíram das cavernas, saíram do cenáculo, foram para fora, 3.000 se convertem, mas chega 5.000 logo em seguida, todos cheios do Espírito Santo, são presos e vão aprender assim, é honra, é bom demais sofrer por amor desse nome. Aqueles covardes agora viraram corajosos, intrépidos. Por quê? Temos essa pretensão. O agente transformador, meus irmãos, é o Espírito Santo e a palavra. Jesus não pôde transformá-los, mas Jesus foi o que para eles? Modelo. João escreve lá na sua primeira carta, ele diz assim, aquilo que nós o quê? Aquilo que nós a imagem dele, o modelo dele se entranhou dentro deles. E quando o Espírito vem, tudo isso vem à tona. Saia o peso de sobre ti, lindão. O peso de ter que transformar alguém. E caia sobre você a carga de ser modelo para esse alguém. Essa é a essência.
desse serviço. Não tenha essa pretensão mais. Tire esse peso de sobre você. Outra coisa que eu quero dizer que é a essência desse serviço: não existe discipulado sem a dependência do Espírito Santo. Se nós agimos nesse serviço sem a dependência do Espírito, isso é uma metodologia. Isso é apenas um sistema. Ah, aqui é assim. Não, todos vocês que estão aqui devem ser o que para os seus discípulos? Modelos para os seus discípulos, e todos vocês têm que desempenhar esse serviço na dependência do Espírito Santo. Tem que depender muito dele para atuar sobre as vidas, para discernir as situações. Eu tenho que ensinar a palavra de Cristo. São duas coisas que eu tenho que ter: eu tenho que estar cheio do Espírito e eu tenho que ter habitação da palavra. Eu tenho que ter um bom e um rico depósito da palavra de Deus, porque habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Habite é fazer morada ricamente, em abundância em vós. Para quê? Para quê? Você sabe o texto: instruir e... eu só posso instruir e aconselhar pela palavra de Cristo. Eu não posso dizer eu acho, eu penso. Não, é pela palavra de Cristo. Ela tem que habitar ricamente em mim. Eu tenho que estar cheio do Espírito Santo, dependendo do Espírito, e eu tenho que fazer um bom depósito, para que o Espírito Santo saque coisas velhas e coisas novas, e ele aplique adequadamente. Quando tínhamos as apostilinhas e aprendimos através de apostilas, e depois agora está um novo formato, nós lá, né? Vocês não são obrigados a seguir aquilo lá. As apostilas, alguns irmãos iam no beabá, né? 1, 2, 3, 4, quando pregava o evangelho, lá estava instruído, fala de Jesus, depois da porta do reino, o cara ia no vizinha, isso, aquilo, os 3 homens, fazia a pregação, sempre seguindo lá. Aquilo ali é o norte, aquilo ali é uma ajuda, para que você se encha da palavra, para que você dependa do Espírito, e ele saque aquilo que é necessidade, para aquilo que você está falando. Um depósito. Eu fui estar com um irmão, uma vez o irmão estava querendo sair fora, não congregar mais numa cidade, não vou dizer nomes, nem estado, e ele estava mal. Eu fui até a casa dele para estar com ele, ver alguns líderes foram comigo da cidade, e ele estava avesso, mas ele fazia um produto muito bom, tinha ganhado prêmio o produto que ele fazia, era algo de beber. Tinha um prêmio. Eu fui até lá, ele olhou para mim assim, já resistindo, assim: você veio aqui para lavar meu pé como os outros lavaram, não resolveu nada? Eu falei: não vim lavar teu pé não, cara, eu vim beber o teu produto, que é bom. Tem? Aí ele riu: você vê que você está contigo, ou esse produto que diz que é bom, ele está junto. Não vim lavar teu pé não. Nós devemos começar a conversar. E esse produto, quando ele começou a fazer, ele seguia uma cartilha: tanto disso, tanto daquilo, tanto daquilo outro, pesava direitinho, somava direitinho, fazia na régua. Eu digo: como é que você faz hoje, depois de alguns anos? Não tem mais a cartilha, eu boto um pouquinho mais disso, eu acrescento aquilo lá, eu puxo isso daqui, eu puxo isso lá. Eu chamei os discípulos, estavam juntos, assim são as apostilas, elas são só o norte, para nos ajudar a ter algum depósito, mas deixa o Espírito Santo tirar o que Ele quer, quando Ele quer, sobre quem Ele quer.
Esteja sensível ao Espírito. Dependa do Espírito. Para que ele possa sacar desse bom depósito. Faça o depósito. E joga, o depósito é feito pela meditação diária na palavra. Você vai fazer um depósito. E o Espírito Santo vai o que? Te fazer lembrado. Ele só pode te fazer lembrado daquilo que tu sabe. Ele não pode te lembrar do que tu não sabe. Para te fazer lembrado, tu tem que ter um depósito para te fazer lembrado. Mas ele também te faz o quê? Na meditação, ele faz com que você guarde, para que ele possa te lembrar. Faça um bom depósito. Nesse serviço de fazer discípulos, ele não pode ser feito como uma metodologia. Não é uma metodologia. Dependa do Espírito. Se encha da palavra. Medite na Escritura. Faça um bom depósito, para que você possa instruir e aconselhar segundo a palavra de Cristo. Não haja invenções entre nós, não hajam heresias entre nós, não hajam divisões entre nós. Tenhamos a mesma fé, até cheguemos à mesma, a unidade da fé, falando as mesmas coisas. Como é que nós vamos poder falar as mesmas coisas se nós usarmos as Escrituras só? Se a gente sair dela, a gente vai falar coisa diferente. Mas se permanecer na doutrina de Cristo, na Escritura dele, no conselho dele, no que ele fala, nós vamos falar as mesmas coisas. Porque aí vai chegar aqui um jovenzinho. Não sei se já dei esse exemplo, se dei, ele serve de novo. Ele chega aqui, procura você, meu irmão, João, está me olhando tão atentamente, tão carinhosamente. Procura você e diz assim: ô meu irmão, teu nome? Ricardo. Como o gaúcho fala, Ricardo. Como o paulista, Ricardo. Então, Ricardo. E como o nordestino, Ricardo. Então, Ricardo, é o seguinte: ele é solteiro, ele vem até você assim: ô tio, o que eu tenho que fazer com respeito aos meus pais? Qual conselho você tem para mim? Aí você olha para ele: olha, duas coisas. Honra teu pai e tua mãe, vai te vai bem, e seja bom, tenha longa vida, e em tudo obedece teus pais, porque isso é grato ao Senhor. Aí ele olha para você assim: isso é por pouco. Só isso? É, só isso. Aí ele vai lá ensinar: eu conheço o Joab. Eu conheço o Joab. O Joab tem mais Bíblia que o Ricardo. Joab, eu estou aqui procurando o que eu tenho que fazer com respeito aos meus pais. Qual conselho você tem para mim? Duas coisas. Honra teu pai e tua mãe, para te vai bem, seja de longa vida sobre a terra. Em tudo obedece teus pais. E ele fica esperando o Joab só diz isso. Não tem mais nada, tio? Essas duas coisinhas. Joab. Ô Roberto, que a Bíblia dele é maior. O meu pastor Robinho, ele tem que fazer, o Roberto vai dizer duas coisas, tá? Disse: não, vou esperar o Evangelho chegar aí, que o fulano, o Beltrano. Aí pergunta duas coisas. Que eu estou instruindo e aconselhando segundo o quê? A palavra de Cristo. É muito para o jovem. Quem é solteiro aqui? Quem mora com papai e mamãe? É só duas coisas. Só duas coisas: honrar e obedecer. É muito? Não é. Mas nós inventamos, nós vamos conversar com. Aí tem que ter uma pregação do tamanho de um trem, tem que ter um convencimento, tem que ter uma argumentação fantástica, tem que ter um montão de ginástica para que você aprenda a honrar e obedecer. São as duas coisas. Doutrina não é para compreender, doutrina é para viver, é para fazer. Saia para fazer. Você pode perguntar para o jovem assim: eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Na prática, como é que é honrar? Me dá algum norte aí de como é que eu posso honrar meu pai e minha mãe. Me dá um norte em tudo. Como é que é tudo? Tudo é tudo.
no grego, como é que é tudo no grego? Não, no grego tudo é tudo, no português tudo é tudo, no inglês tudo é tudo, em tudo é tudo mesmo, não é tudo. Rapaz, mas isso aí é uma ordem estranha. A única ordem que um pai e uma mãe te der, que você não deve obedecer, é uma ordem contrária a um mandamento claro do Senhor. Aí você não obedece, mas se submete. Sabe o que é obedecer e submeter? É diferente. Você não obedece, mas teu pai diz assim: você não obedeceu, você não vai sair de casa um mês. Você submete, não sai de casa um mês. Estão comigo ainda? Para que você possa exercer o teu serviço adequadamente. Então o Espírito Santo vai te conceder essas duas coisas. A palavra vai te dar o norte, vai te dar a direção, vai te dar o depósito, para que o Espírito Santo possa utilizar. Amém? Estão comigo ainda? Outra coisa, dentro desse mesmo ponto, nós temos que discernir as situações para aplicar a palavra. É muito comum, nessa parte da igreja, não estou falando só aqui, está bom, não estou falando tá bom, parte da igreja, estou falando tudo que a gente relaciona, muito comum você diagnosticar com muita simplicidade. Alguém que resiste a alguma coisa, você não entendeu nada, não entendeu o evangelho, não entendeu o que é ser um discípulo, e já bota uma pecha na testa, já dá um carimbada na testa, que é rebelde, não se mete, não quer nada. Não, na Escritura tem várias situações diferentes. Alguém aqui é médico? Levanta a mão se tem médico aqui. Você, quem mais? Tem mais alguém? Não, de outra mão, só alguém dele. Você, qual a tua área? Nutrólogo? Mas você tem consultório. Você também vai diagnosticar alguma situação de enfermidade. Se eu estiver errado, você vai me corrigir, tá? Mas o normal é que vai chegar no consultório, ele não sai dizendo assim: você vai fazer isso, isso e aquilo outro. Não, né? Você primeiro tem um questionário, né? Tem pergunta, vai ter o avô, né? Lá no avô, no pai, na mãe, as doenças, as coisas, os negócios, as dores e tal, e ele vai entendendo o quadro da pessoa. Uma pessoa chegou com uma dor aguda nas costas, e ele vai fazendo as perguntas todas, e a dor é de baixo para cima, de cima para baixo, a dor é de dentro para fora, ela vem de fora, é quando você respira ou é só quando você se move, ele vai perguntando tudo. Depois nós vamos fazer o quê? Não, a chapa é coisa velha, eu me entreguei aqui. A chapa já entreguei a idade que eu tenho. Aí vai fazer uma ressonância, uma tomografia, alguma coisa, e aí ele vai chegar mais perto do diagnóstico. Aí a partir do momento que você tem um diagnóstico, você vai passar o quê? O tratamento. Se ele errar, o pior que pode acontecer é que a pessoa morre. O pior pode acontecer é que ele morre. Ele errou o diagnóstico. Ixi, foi não. Deu óbito. Mas você e eu, que cuidamos de vida, se errarmos o diagnóstico, podemos matar eternamente aquela vida. Podemos fazer um dano eterno. Então não posso ser dizendo fulano é A, B, ou C, ou D, ou coisa, ou botando carimbo na testa de cada um. Não, eu tenho que depender de quem? Do Espírito. Eu tenho que estar cheio do quê? Da palavra. Eu tenho que conhecer as situações na palavra. Eu não vou ler todas elas, eu vou citar elas. 1 Coríntios capítulo 5, tem uma situação de alguém que tinha um pecado gravíssimo dentro da igreja e que ninguém fazia nada. Então o Paulo, o apóstolo, manda uma carta dizendo: esse tal seja, não é irmão. O que faz com ele? Expulsai de entre vós. Qual foi o diagnóstico? Não é irmão. Qual é o tratamento? Expulsai de entre vós. Qual o objetivo? Para que o seu espírito seja o quê? Salvo. Toda ação de Deus é para salvar. Toda ação de Deus, todo trato de Deus é para salvar.
Não é para punir e não é para condenar, é para salvar. Tem um outro caso, esse aqui é um caso. Então, se nós, no nosso relacionamento, na dependência do Espírito, com a palavra clara, tem alguém em pecado grave, o pecado grave era ele possuir a mulher do pai, algo muito grave. Esse tal continua na prática, ele não é irmão. Eu posso definir, não é irmão. Qual é a ação para salvar ele? Tem que expulsar ele. É o meio pelo qual o Senhor estabeleceu a restauração dele. Eu vou ter que aplicar a palavra. O outro, tem outra situação lá de 2 Tessalonicenses capítulo 3, que fala: quem não trabalha, que não coma. E vai falando de uma vida desordenada. Ele diz assim, ele no final, sabe qual é o diagnóstico dele? Ele diz assim: ele é, considerai irmão, mas notai, não vos associeis com ele. O que é vida desordenada? Bom, você não queria trabalhar. Outro pode ter as finanças completamente desordenadas, outro pode ter a casa totalmente desordenada. É para o que? Ele é irmão. Eu não posso dizer que ele não é irmão porque ele tem aquelas áreas da vida, ou aquela área da vida dele desordenada. Mas eu não tenho que expulsar. Esse não é para expulsar. Esse é o diagnóstico, é que ele é irmão, ele está com a vida desordenada, e a ação para que ele possa ser restaurado e recuperado é notá-lo, botar uma marca nele, e não se associar com ele até que ele mude de comportamento. Mário, notai na prática, professor. Notar é fazer uma menção. Dá um exemplo, grupo caseiro, lá na minha casa, igreja na casa, quando eu tinha esse privilégio, né, de hospedar a igreja na minha casa. A minha esposa que é minha igreja na casa é o avião. Tinha esse privilégio. Tinha um irmão, nunca orava, chegava atrasado sempre, tinha situações desordenadas em sua casa. E aí, como é que era notar? Aí é um notar carinhosamente, esse é carinhoso. Eu convidei os irmãos para estarem orando comigo. Eu disse assim: Robinho, sexta-feira à noite, aqui em casa, juntos vamos estar em oração. Claudiano, sexta-feira à noite, vamos estar em oração. Rosival, sexta-feira à noite. Ricardo, sexta-feira à noite. Você também, só Mateus, sexta-feira à noite e tal. Quem é que eu pulei? Quem é que eu pulei aqui da frente? Eu? Todo mundo viu, né? O Teto, inclusive. Se o Teto é esperto e não fala nada, fica esperando para quando terminar falar. Mas se ele não é muito esperto, ele diz: Miguel, aí eu vou ter que ir na frente todo mundo falar a resposta. Mas se ele é esperto, ele disse: não, Mael, esqueceu de mim? Disse: não, querido, você nunca ora, você nunca chega nos horários, por que eu vou te impor uma carga que você não consegue carregar? O dia que você chegar na hora, que você orar, você vem vindo para estar em outros momentos. Isso é fazer uma diferenciação correta. Mas há uma vida desordenada, você pode notá-lo num ambiente restrito, irmãos. Por quê? Porque os irmãos estão vendo. Você pega justo com o Rosival, e tem que pegar mesmo. Pega justo com o Rosival. E aí ordena aqui. Mas esse aqui você não. Ele está com a vida toda atrapalhada e ninguém vê acontecer nada com ele. Há 2 pesos, 2 medidas. Então nessa hora você tem que dizer assim: irmãos, esse irmão já foi corrigido, ajudado, tal. Ele não é modelo nessas áreas para nós. Não sigam o seu modelo. Você não está. É irmão querido, precioso, bem-vindo para o beijo, para o abraço, mas você tem que notar, porque ele não é padrão, e daqui a pouco começa a fazer padrão daquilo. E como não há uma correção, não há uma ação concreta de levar ele a parecer mais com Jesus, começa aquilo a ficar o quê? Normal na igreja. Explica? Ótimo. Boa explicação. Depois nós temos 2 Timóteo 2, 24 a 26, que vai falando lá sobre... Estão comigo ainda? Me suportam? Eu posso parar a qualquer hora. Tá? Tranquilo.
Ainda tem algumas coisinhas. Contender, ou seja, o céu não pode ser briguento. E brigando, não pode ser contender, não. Pode contender, antes seja o que? Brando para com todos, apto para ensinar, disciplinando os que se opõem, que resiste à verdade, porque ele foi preso por um laço do diabo, para fazer a vontade do diabo. Opa, final. Do diabo. Olha só, tem irmão, minha irmã querida que está me olhando com tanta atenção, tem irmão que resiste à verdade. E se eu olho e não faço um diagnóstico na dependência do Espírito, entender de onde procede aquilo, eu vou chamar ela de quê? Rebelde. Mas a palavra está dizendo que ela está presa num laço do inimigo e ela não consegue ver. O primeiro expulsa, o segundo nota, o terceiro há uma disciplina com mansidão que traz ela de volta à sensatez. É isso que o texto diz, para trazer de volta a sensatez, porque perdeu a sensatez, perdeu o senso bom, o senso comum, é preso num laço. Mas a tendência dessa pessoa, nosso diagnóstico, é que ela é rebelde, que ela está resistindo à verdade. Eu vou contar um caso para exemplificar perto, para ajudar nossa mente. Um irmão entre nós, a esposa dele não trabalhava, ele trabalhava viajando, uma área de esses que vende remédio, representação. Ele na viagem começa assim: o Kid sentou aqui. Aqui é o Kid, né? Sentou aqui. O Kid sentou do ombro e começou a falar com ele. E ele começou assim: rapaz, minha mulher não trabalha. E se eu morrer? E se eu tomo um acidente de carro? E se eu venho a óbito? E não sei, e a minha filhinha? E a minha esposa? E não trabalha? E não sei o quê? E os pastores vão cuidar dela? Vão ajudar? Vão dar não sei o quê? Vai ter uma cesta básica e não sei o quê? Minha mulher vai trabalhar. Eu vou voltar daqui, minha mulher vai trabalhar, olha lá o laço sendo feito. O irmão iria contra a doutrina? Não, é proibido a mulher trabalhar? Não proibimos ninguém de nada. Nós aconselhamos veementemente. É um conselho veemente. Um conselho. Tem consequências, boas ou más. Imagine esse irmão voltando para Salvador com essa cabeça. E ele era expoente da igreja. Entra, isso, e se nós vamos conversar, ele vai o quê? Resistir, vai. Não. Graças a Deus, na volta, quem sentou, alguém expulsou o Kid daqui, e ele ouviu a palavra do Senhor. E ele foi desfazendo. Por isso fala lembrando e apto para ensinar. Porque a verdade, ela o que faz? Liberta. A mentira, o que faz? Aprisiona. Você tem que ter apto para tirar essa pessoa deste gatilho, desta situação, deste enrosco, e trazer ela de volta à sensatez. É outro diagnóstico, é outra ação. O primeiro é expulsa, o outro é notário, o outro é disciplinar com mansidão, para trazer ele de volta à sensatez. São diagnósticos diferentes, ou vou usar a palavra bíblica, discernimento, para aplicar a palavra correta para o resgate. Porque se eu disciplino o desordenado e noto
eu estou agindo usando as medidas equivocadas sobre as pessoas equivocadas. Então eu tenho que depender do Espírito, eu tenho que os dons do Espírito manifestarem para eu discernir espíritos, para eu discernir a situação bem discernida. Você está nessa função. Vidas te foram colocadas nas mãos para você conduzir ao Senhor. Não pode desempenhar esse serviço de qualquer maneira, de qualquer forma. Demanda de nós essa entrega, demanda de nós essa busca, demanda de nós isso. Depois tem outros diagnósticos. Estão comigo ainda? Posso colocar? Estamos chegando no fim. Graças a Deus. O Senhor nos deu um serviço para fazer e o Senhor nos deu as ferramentas para usar no serviço. Essas ferramentas são os dons espirituais. Não dá para fazer esse serviço sem usar as ferramentas. São ferramentas sobrenaturais para um serviço sobrenatural. E às vezes a gente acha, o Senhor tem os dons, a gente nem precisa deles. Não é? E a gente tenta fazer sem os dons. É impossível fazer esse serviço sem os dons. Tem uma imagem que me veio à mente quando ele estava falando. Lá em casa, a minha televisão, ela não é aquela televisão que espelha o celular. Mas eu tenho um aparelhinho que liga na televisão e eu consigo espelhar o celular. Em uma sala eu tenho um roteador no escritório e tenho um roteador na sala que está a televisão. Né? Então eu tentei espelhar o celular na televisão, mas o meu celular ainda estava ligado no roteador do escritório. Eu não consegui espelhar, eu descobri que eu precisava colocar no roteador da sala de televisão. Quando eu coloquei, eu consegui espelhar. Moral da história: o discipulador, que é o modelo que vai espelhar, o discípulo que vai reproduzir e imitar, todos os dois precisam estar ligados na mesma rede, no mesmo espírito. Dá para entender? Não pode ter redes diferentes, né? Então nessa rede, o discipulador é confirmador da vontade de Deus, mas ele precisa estar na mesma rede para entender o que Deus falou com o discípulo. Sem o sobrenatural, nunca vamos conseguir fazer discípulo. Obrigado, querido. É verdade. Diagnóstico ou discernimento. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Tem 4 tipos de pessoas diferentes. Lá fala sobre os que trabalham no Senhor. Fala assim: tenha eles em máxima consideração. Então é para ter em máxima consideração aqueles que trabalham, aqueles que têm sua casa aberta, vocês que cuidam de vidas, que ombreiam junto conosco esta obra, é para ter máxima consideração. Não é para tratar de qualquer maneira. Mas fala lá dos insubordinados. Só esse, não tem outro. Aí fala sobre os insubordinados, é para você confronteis os insubordinados. É outro tipo de situação. Se é insubordinado, qual é a ação? Confrontar. Confrontar é não tese no original, significa confrontar com a verdade. O insubordinado no original é atactos. A palavra é atactos, é a palavra assim, tipo, sabe o quartel, o exército, quando está todo mundo perfilado, está todo mundo junto assim, o cara está um pouquinho para frente. Aí você olha aquela coluna assim, vai estar fora de prumo. Aí o que o comandante disse? O comandante disse: entra no prumo, filho. Tem um comandante ali. Entra no banho, comandante. Entra no prumo, você está fora do padrão. E entre nós tem muita gente assim: eu tenho meu jeitão. Eu tenho meu jeitão. Eu falo assim porque é o meu jeitão. Eu disse: não, aqui não tem jeitão. Aqui tem um padrão. Chama-se Jesus Cristo. Então o insubordinado, tem o insubordinado que ele agride, e tem o insubordinado que é boca fechada, boca calada. Então o que reage é aquele que diante das situações: não, mas eu tenho meu jeito, eu sou assim, eu faço desse jeito, é uma forma de fazer e tal, ele se expõe. Mas tem o insubordinado enrustido. Ele não diz nada, mas não muda não.
São discernimentos diferentes e ações diferentes. Os que trabalham a máxima consideração insubordinada é para confrontar com a verdade. Mas depois fala do desanimado. É outro tipo de gente. Os desanimados falam assim: consoleis os desanimados. Aí você acha que é o cara borocochô. Você acha que é aquele cara assim, tá, às vezes está triste, às vezes está alegre, às vezes ele fica assim, ele tem umas, meio deprimidinho de vez em quando. Não, a palavra no original não fala de um cara assim. Está falando de alguém que é débil mental. A palavra é forte, né? Mas ela é simples. É alguém débil de mente, fraco de mente. Ele não consegue guardar por muito tempo a mesma verdade. Ele tem que ser consolado. Você diz para ele assim, você prega matemática, né? 2 mais 2 é 4, 2 mais 2 é 4, você repete 2 mais 2 é 4, ele sai da reunião e coisa, 2 mais 2 é 4, 2 mais 2 é 4, no outro dia ele diz, não, minha mulher, 2 mais 2 é 4, chega no terceiro e diz assim, 2 mais 2, onde é que é 2 mais 2? Ele vai esquecendo. Aí a palavra diz que é para esse, ele não é um insubordinado, ele não é um que deixa de viver porque ele quer ter o jeitão dele, ele deixa de viver porque ele não tem uma mente, ele tem uma mente fraca, ele não guarda por muito tempo a mesma verdade. Aí diz que é assim, que é para eu consolar ele, repetir com palavras doces. Lembra, Ricardo, 2 mais 2? 4, mais 1, isso, 2 mais 4, isso mesmo, eu tinha esquecido que 2 mais 2 era 4. Consoleis. E eu descobri na prática que eu sou um débil mental, porque Deus repete para mim todo dia um montão de coisa. Ele me considera um débil mental, que me repete um montão de vezes as mesmas coisas para eu guardar. Consoleis os desanimados, repetindo de forma doce. Mas tem um quarto tipo. Estão vendo tantos diagnósticos, ou tantos discernimentos diferentes? Expulsai. Quem é que expulsa? Vamos lá. Vou botar na catequese aqui. Quem é que expulsa? Isso é as autoridades delegadas. Quem é que disciplina? Isso é as autoridades delegadas. Quem é que nota? Aí pode ser o líder do grupo caseiro. Aí quem é que... Qual é o outro? Trata com máxima consideração. Todos nós. Quem é que confronta com a verdade? Todo que cuida de vidas. Quem é que consola, que repete a verdade? Todos que cuidam de vidas. Mas tem um último caso aí que é aquele assim: ampareis os fracos. Eu gosto de levar para a prática, né? Eu estou tentando dar situações práticas de como você fazer. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu disse assim, eu tenho que praticar isso aqui. Quem é que é fraco? Aí eu vi alguns irmãos que não conseguiam andar por si mesmos. Antigamente a gente chamava de carrinho de mão. Lembra? Você lembra dessa época? Você é dessa época, a gente falava carrinho de mão. Tinha que levantar, deixar lá, largar um carrinho de mão, mas ele ficava no mesmo lugar. Você tinha que ir lá pegar e empurrar de novo. Não tem força. Aí não adianta esse discípulo. Não adianta você dizer para ele assim, você tem que orar todo dia, você tem que ler a palavra todo dia, e você cobrar no final de semana, você leu a palavra essa semana, você orou essa semana, você jejuou. Ele não consegue, ele não tem força, ele não vai fazer isso. Amparar o fraco significa emprestar a minha força para ele. É alguém que vai desmaiando, Joab, e você, se alguém vai cair no chão, o que você vai fazer? Deixar cair? Ou dizer assim, levanta, levanta, levanta. Não tem jeito, não vai levantar. Eu vou emprestar minha força para ele. Eu vou amparar o fraco. E amparar o fraco, é contigo que eu estou falando. E amparar o fraco significa o quê? Não é mandar ele orar, é ir orar com ele. Não é mandar ele jejuar, é jejuar com ele. Não é mandar ele ler a Escritura, é ler ela com ele. Emprestar tua força para ele. E eu não estou falando de coisa que eu não vivo. Já fiz isso com várias pessoas. Teve um agora, foi na minha casa, mas ele mora em outro país. E quando eu fiquei lá no país dele alguns meses, estava menos 10 graus
a temperatura. Eu ia todas as manhãs, às 5 horas da manhã, na casa dele durante 4 meses, para emprestar minha força a ele. Ele hoje está à frente de uma igreja. Mas eu tive que orar com ele 4 meses. Eu tive que ler a palavra com ele 4 meses. Tive que meditar junto com ele 4 meses. Tive que jejuar junto com ele. Ele esteve na minha casa agora e disse assim: cara, aquilo mudou a minha vida. Aquela ação. Eu ficava envergonhado. Menos 10 graus, às vezes, ou mais. E você batia na porta. Eu queria até que você tivesse esquecido aquele dia que eu queria dormir mais. E você batia na porta. Prática. É um serviço de amor. É um serviço de amor. Você está cuidando de vidas que para o Senhor é como a menina dos olhos dele. São vidas preciosas que Deus colocou nas nossas mãos. Depois você tem a parábola da ovelha, você tem a parábola do filho, você tem a parábola da dracma perdida, que eu sei que é para salvação, mas eu aplico no discipulado. A ovelha perdida, você tem que fazer o quê? O que diz lá na parábola? Tem que buscar. A dracma você tem que procurar. Está perdida aqui, tem que procurar. E o filho pródigo? Tem que esperar. São 3 ações: buscar, procurar e esperar. As 3 ações são para resgatar. Por que o pai foi o primeiro a ver o filho? Ele estava esperando, olhando. E sabe por quê? Que naquela época, um filho que pedisse a herança antecipada, qualquer empregado do pai ou escravo do pai podia matá-lo quando visse de novo. Então o pai tinha que estar muito atento, que ele tinha esperança que esse filho voltasse. Ele trouxe ele para o lugar devido de novo. Encerro aqui 3 direções para trabalhar na vida do discípulo. Olha aqui para mim quais são as direções. Para Deus, para o caráter, para o serviço. Eu tenho que levar o discípulo a crescer na sua intimidade e comunhão com Deus. E aí entra o que o Rosival falou lá atrás, para nós com muita propriedade. Quando eu digo assim, o vínculo do discípulo no primeiro momento, quando ele nasce de novo, eu tenho que ensinar muitas coisas para um bebê, né? O bebê não sabe muita coisa, tem que ensinar muita coisa. Então o vínculo dele comigo é muito forte. E o relacionamento dele com Deus é muito tênue. Depende muito do que eu estou passando para ele. Mas o objetivo do meu relacionamento com ele é fazer que esse vínculo se torne bem tênue. E esse vínculo se torne extremamente forte. Eu chamo de 3D: Deus, discípulo e discipulador. Aqui é forte, aqui é pontilhado, aqui se torna bem pontilhado, aqui se torna muito forte. Eu tenho que trabalhar nessa direção. Ele amadurecer em Deus, ele depender do Senhor, ele saber discernir, ele orar primeiro, ele buscar primeiro o seu Senhor, depois conferir com o seu discipulador. Isso eu falo desde 1906, como assim: você busca Deus primeiro, depois você vem conferir com o teu discipulador, porque você pode estar inclinando o teu coração para tudo que você quer. E nós vamos discernir juntos de onde vem isso. E aí você tem um vínculo, um relacionamento com o Senhor. Depois, caráter, formação do caráter, é o fruto do Espírito e as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é a sequência do que Jesus fala, é resultado das bem-aventuranças na vida dele. Tudo que vem depois no Sermão do Monte tem a ver com as 9 bem-aventuranças que ele fala. Estão comigo ainda? E para fora é o serviço comum dos santos. Proclamar e cuidar de vidas através da manifestação dos dons do Espírito Santo. Lá atrás, eu me capacitando para esse serviço,
já reconhecido como presbítero em Salvador, bem jovem, eu comprei um livro que me recomendaram desse tamanho. Chamava O Manual do Conselheiro Capaz. Eu queria ser conselheiro capaz, queria me capacitar, peguei o manual e li uma vez. Jay Adams, o nome do homem, um psicólogo cristão, pastor. E a primeira vez não entendi nada. Eu sou curto de mente. Vou ler de novo. Aí, essa grossura, gente. Eu li de novo, não entendi muita coisa não. Era muita aplicação disso, daquilo, papapá demais, não vou conseguir. Aí de repente me deu uma agonia. Aí eu olhei para o livro, olhei para a Bíblia, olhei para o livro e disse, quando foi que Pedro querido e amado leu esse bendito livro? E quando foi que esse bendito amado pastor falou para um homem ou uma mulher que eles mentiram para o Espírito Santo e eles queriam mortos? Não é que eu sou contra livros, não, irmãos. Eu leio. Mas eu peguei aquele livro, minhas reações, eu não sou hemorrágico, sou sanguíneo. Eu joguei o livro no chão. Puxei a Bíblia. Me ajoelhei e disse, Senhor, eu preciso dos teus dons. Para aconselhar meus irmãos, eu preciso de discernimento de espírito, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Eu não tenho que andar no natural, eu não sou um psicólogo que tem um discípulo. Alguns discipulados são psicólogos com discípulos. Eu chamo de discipulado de divã. Mas ele, não, eu conselho e tal, psicologia está sempre ruim, está sempre dando emoção, os coaches de hoje, né? São maravilhosos coaches, tudo para cima, tudo. Não é assim. A vida não é assim. Tem cruz, tem dor, tem angústia, tem tristezas, tem decepções. Onde é que eu estou? Me ajuda. Isso. Para fora. Os dons do Espírito. Dependendo do Senhor. Amém? Aí para você viver tudo isso, alguém pode até dizer assim, a família fica onde? Eu aplicar tudo isso aqui, viver tudo isso dessa intensidade, a família fica onde? Aí é a tua primeira ação. Maridos, homens, pais, levanta a mão aqui, todos que são casados, por favor, levanta a mão. Pode baixar, obrigado, queridos. Existe uma igreja que vive na tua casa, tua esposa, teus filhos. Você é responsável por conduzi-las ao Senhor. Amém. E não é um grupo que encontra uma vez por semana, todo dia, todo tempo. Quando levanta, senta na mesa, sai para toma um café, toma um almoço, volta, vai o tempo inteiro. Numa igreja que vive na tua casa. Olha só que igreja linda que você tem. Você, Deus, colocou a responsabilidade de edificar, apresentá-la sem mancha, sem mal, e instruir teus filhos no caminho do Senhor. Porque eles são herança do Senhor. Herança é o que você deixa. Herança é aquilo que você cultivou e deixou. Então, eles você tem que deixar no Senhor. Porque se você deixa ele, diz lá o quê? Fruto do ventre é o seu de quem? O galardão é prêmio. Você tem que apresentar esses dois. Neto 1, neto 2, do vovô, vai vir outro. Neto 2, apresentá-los no Senhor. Quando eles forem grandes, maiores, você sabe qual é a alegria que tem no teu coração. Não é se você formou 15, 20 discípulos, formou líder, você é um presbítero.
é que esses dois meninos, esses que vão se tornar dois homens, amam e vivem. Glória. Essa é a tua maior Glória. tarefa. Essa é a tua maior tarefa. Um discipulado que você tem diário para formar. Os homens que estão aqui casados têm família. A primeira área de vocês é a casa, onde vocês têm que amar, servir. Os dons, os mandamentos de reciprocidade, amar ao próximo. E o padrão aumentou, né? Não é mais como a si mesmo, é como eu vos amei. É ali que tem que ser aplicado, é o marido para a esposa. Confissão é o marido com a esposa. Tudo que é reciprocidade começa primeiro entre marido e mulher. É o segundo relacionamento mais próximo que se tem. O primeiro é com ele, porque ele está dentro de nós. O segundo é com ela, porque nós nos tornamos uma só carne. O terceiro é com os nossos filhos, que nós temos acesso diariamente ao coração deles, escrever a historinha deles. Amém? Podemos orar um pouquinho? Teria um ponto mais, mas eu acho que já foi. Já foi, deixei ele para uma outra hora. Podemos orar?